Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre esta série maravilhosa chamada O Único e Eterno Rei, do autor britânico T.H. White. Na verdade, ele nasceu em 1906 na Índia Britânica. E bem, estes 5 livros foram escritos entre 1938 e 1941. Os 3 primeiros volumes foram publicados entre 1938 e 1940. O 4º volume só foi publicado em 1958, junto com os outros 3, em um volume único, né? A trilogia, na verdade a quadrilogia agora, né? Passa a ser publicada em volume único, mas tá aí o 5º e último volume. Bem, ele foi solenemente ignorado por seus editores e só foi publicado póstumamente em 1977. O autor falece em 1964. Aliás, este 5º volume aqui, ó, por ter sido publicado tão mais tarde, né, décadas depois dos livros anteriores, nem é considerado por boa parte dos leitores da série, dos editores também. O que é bastante curioso se você parar para pensar, mas porque todos esses livros foram escritos em conjunto, né? O autor pensou sua série para ser composta por 5 volumes, o 5º volume foi realmente escrito logo depois do 4º, mas tivemos aí um pequeno probleminha de edição, não é mesmo? Bem, aqui no Brasil, a primeira edição, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, saiu completa, tá? Em 5 volumes bonitinhos. Esta edição aqui começou a ser publicada no Brasil em 2004 por esta editora aqui, ó, a W11. Acho que aqui atrás dá para ver melhor. Depois essa editora passou a se chamar Francis e eu nunca mais ouvi falar sobre ela, mas enfim, eles fizeram um trabalho muito bom aqui nesta série. Daqui a pouco eu mostro para vocês alguns detalhes da edição, vocês vão ver que tá bacana pra caramba. Mas então, estes 3 primeiros volumes saíram em 2004 e os outros 2 em 2005. São eles então A Espada na Pedra. Estou tentando mostrar as ilustrações das capas, que são lindíssimas. Isso aqui, então, é A Espada na Pedra, primeiro volume. Segundo volume, A Rainha do Ar e das Sombras. Em inglês, este livro tem 2 títulos possíveis. Quem quiser procurar aí no original, né, enfim. Você encontra este livro como The Queen of Air and Shadows, ou então The Queen in the Woods. É o mesmo livro, tá? Muito bem, este é o segundo volume. Terceiro volume, O Cavaleiro Imperfeito. Como vocês podem ver, em 2004, Tatiana encapava livros com Contact. Não façam isso, crianças. Me arrependi grandão, tanto é que a partir do terceiro eu parei de fazer isso. Muito bem, Cavaleiro Perfeito. 4º volume, A Chama ao Vento. E 5º e último volume, O Livro de Merlin. Estes livros trazem ilustrações do Alan Lee, que é um ilustrador fantástico. Ele é responsável, inclusive, pela ilustração de diversos livros do Tolkien. Tem algumas edições aí do Senhor dos Anéis que trazem ilustrações deles e alguns outros livros também. Aqui na coleção, eu peguei para mostrar para vocês o Unfinished Tales, né, Os Contos Inacabados. Nós conversamos sobre este livro aqui no ano passado, vou deixar o link na descrição do vídeo, mas então... A capa do Unfinished Tales é uma ilustração do Alan Lee também. Negócio lindo, né? Aqui, neste livro especificamente, nós temos mais ilustrações de ambientes, mas ele fez também diversas ilustrações para os personagens do Tolkien. Até deixei marcadinho aqui para mostrar para vocês. Cara, é uma ilustração mais bonita do que a outra. Não sei se vocês se lembram, mas quando começaram ali os trabalhos de produção dos filmes do Senhor dos Anéis, o Alan Lee foi o primeiro cara que o Peter Jackson contratou. Todo o visual dos filmes, né, foram baseados nas ilustrações dele, né? Ele meio que foi um consultor ali de imagens. Aliás, ele foi responsável pela composição das imagens não só dos cenários, como das personagens mesmo. Pois muito bem, este é o Alan Lee, também responsável pelas ilustrações do Único e Eterno Rei. Que, para quem não sabe, é um reconto da lenda do Rei Arthur, ó. Vou mostrar para vocês aqui as ilustrações do primeiro volume. As ilustrações destes livros vêm em papel fotográfico, inseridas aqui no meio do texto, tá? Não fazem parte do corpo do texto. Mas você tem sempre o trechinho da história a que a ilustração se refere. Olha lá. Gente, as ilustrações são maravilhosas. Mas então, neste reconto da lenda do Rei Arthur, o que nós temos, na verdade, é um romance de formação. Então nós vamos acompanhar o desenvolvimento de Rei Arthur desde sua infância,
Aqui, ó, cenas fortes de fim de batalha também. Cara, as ilustrações são maravilhosas. Bom, enfim. Vou mostrar só mais uma, tá? Essa aqui é a Rainha Guinevere. Como eu ia dizendo, aqui nós vamos acompanhar a história do Rei Arthur desde sua infância, que é quando ele entra em contato com o mago Merlin pela primeira vez. Merlin será, inclusive, seu tutor. Mas então, além de sua infância, nós vamos acompanhar sua adolescência, seus anos de formação e de burradas, né? Mesmo tendo Merlin como seu tutor. A gente acompanha também a formação de sua ordem de nobres cavaleiros, né? Os da Távola Redonda. O desenvolvimento da vingança de seu filho bastardo contra o rei. E, finalmente, sua velhice, apresentada aqui como um retorno à infância, né? Mais uma vez ali, ó, com a ajuda de Merlin. Este aqui, na verdade, é um momento de reavaliação da vida. Um olhar para trás e decidir se tudo aquilo valeu a pena ou não. E também a última chance, né, com o tempinho que ainda lhe resta, de consertar aquilo que precisa ser consertado. Será que ele vai conseguir? Talvez sim, talvez não. Eu queria só mostrar mais uma vez a ilustração da última capa. Gente, essa capa acaba comigo. Aqui você tem, olha só, o Rei Arthur bem velhinho de volta à cabana do Merlin. E é, na verdade, ó, uma recriação da imagem da capa de sua infância, olha lá. Você tem ele pequenininho aqui, ó, ao lado do Merlin também. Essa história é maravilhosa e triste pra caramba. Bem, outro detalhe interessante a respeito dos livros do T.H. White é que eles são abertamente baseados na obra do Sir Thomas Malory. Vou deixar aqui ao lado a capa da edição recente que nós temos. Tá bem fácil de encontrar esses livros por aí. Hoje em dia eles saem num box, todo bonitão, enfim. Este aqui é o Le Mort d'Arthur, né? Ou A Morte de Arthur. Este livro eu ainda não li, mas não devo demorar muito, não. Logo, logo aparece um vídeo aqui no canal. Mas então, Sir Thomas Malory foi um escritor britânico do século XV. E o que é que nós tínhamos no século XV na Inglaterra? Isso mesmo, a Guerra das Rosas. Bem, se tem um assunto que nós já debulhamos aqui neste canal, foi a Guerra das Rosas. Nós já comentamos por aqui os livros da Philippa Gregory, as peças do Shakespeare. Nós passamos o ano passado inteiro lendo a Henríada, né? Que são as peças do bardo que dão conta aí da Guerra das Rosas. A gente já comentou pra caramba também a fase posterior à Guerra das Rosas, que é o reinado dos Tudors, não é mesmo? Nós já lemos os livros da Hilary Mantel, Wolf Hall, vocês lembram? Então, vou deixar todos esses links na descrição. Mas então, A Morte de Arthur, de Sir Thomas Malory, foi escrito durante o período da Guerra das Rosas. T.H. White escreve seus livros na Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, ele começa em 38, que é quando você tem toda aquela ebulição, termina de escrever seus livros em 42. Perceba que esses dois autores se voltaram para as lendas arturianas, né? Para o código de honra da cavalaria, para o único e eterno rei, não é mesmo? Então, ambos recontaram a lenda do rei Arthur, introduzindo, de leve, né, críticas a respeito do momento histórico em que eles viviam. Ou seja, grandes momentos periclitantes de guerra, não é mesmo? Bem, o que o T.H. White faz aqui nesses livros vai um pouquinho além. Então, primeiro, ele usa o trabalho do Sir Thomas Malory como base. Ele não usou, assim, lendas aleatórias de Rei Arthur. Então ele vai usar aquela estrutura, aquela linha do tempo usada pelo Malory para contar a sua história também. Os personagens de lá estão também aqui com as modificações que o White achou melhor. Este autor aqui, inclusive, vai acrescentar alguns personagens à sua história. Alguns deles, inclusive, criados por ele mesmo. E coloca elementos de fantasia, de contos de fada mesmo, na didática do Merlin ao ensinar seu pupilo quando criança. Mas em diversos momentos da série toda, ele vai acrescentar comentários do tipo: não vou me alongar na descrição deste acontecimento aqui, porque o Malory já fez isso em seu livro e fez muito melhor do que eu faria. Então vamos lá, você pode entender esses comentários do autor de duas formas. A primeira, como um recurso preguiçoso do T.H. White, ele poderia muito bem recontar aquele trecho da história de Arthur bem. Ou você pode entendê-lo como uma forma de reforçar uma recomendação de um livro clássico, que de repente o autor dessa história aqui acha que todos deveriam ler. E outra coisa que eu acho maravilhosa nestes livros são os anacronismos que o autor insere aqui. Você vai ter esses detalhezinhos anacrônicos na voz do narrador e também na do Mago Merlin, aliás, principalmente na do Merlin.
Então, o Merlin vai inserir em suas lições aqui diversos elementos, né, diversas invenções que só serão criadas lá, sei lá, no século XIX ou no século XX. Vai falar de reis da Inglaterra que ainda nem nasceram. E ele vai alertar o Arthur também a respeito de detalhes de sua vida futura. Então, por exemplo, num dado momento, enquanto ele ainda é bem jovenzinho, o Merlin vai contar para ele que ele será traído pelo seu melhor amigo e sua esposa e diz o nome das pessoas e o menino tá lá assim, nem ligando para nada disso. Essa é uma característica interessante a respeito do Arthur aqui deste livro. Ele não está interessado no seu próprio futuro. Ele está muito preocupado com o presente, ele está engajado com o agora, né, com o seu aprendizado. E por que Merlin dá esses spoilers, né, sobre a vida do próprio Arthur aqui ao longo do livro? Bem, a questão é que este Merlin aqui já viveu no futuro. Então ele já sabe o que vai acontecer não só na Inglaterra como no mundo todo. E ele também já sabe, né? Ele já viveu com o Arthur tudo o que vai acontecer com ele. E também porque ele sabe que um dia ele vai se apaixonar por uma feiticeira chamada Nimue, né? Que vai, num dado momento, prendê-lo por anos e anos em uma caverna. Então ele não tem tempo a perder. Ele precisa ensinar tudo o que ele puder para o Arthur da melhor forma possível enquanto há tempo. Na vida adulta do Arthur, ele já não estará por perto. Ele já está lá preso na caverna. Mas ele volta, pontualmente ele volta, e ele volta também para valer ao final da história, na velhice do rei. E aí você deve estar pensando, poxa, parece uma série ótima, por que nós não temos novas edições de O Único e Eterno Rei por aqui? Bem, em 2010, salvo engano, houve o início da republicação destes livros com capas pavorosas, mas a editora parou ali pelo segundo volume. Eu nem sei qual foi a editora que tentou levar aí esse projeto adiante, mas não deu certo. Meu palpite... O motivo talvez seja o teor do volume 5. Quando eu começar a comentar este quinto volume aqui com vocês e ler alguns trechinhos do que ele contém, vocês vão me entender. Isso em uma série de livros que começa como um livro infantil. Conforme você vai avançando aqui nos volumes, o caldo vai engrossando. Arthur vai envelhecendo e a história vai ficando cada vez mais pesada, mais sombria. Ninguém aqui nestes livros é gente boa 100% do tempo. Só o Arthurzinho aqui no primeiro volume mesmo, e olhe lá. Mas ele tira a espada da pedra, se torna o rei da Inglaterra, vai perder sua inocência e vai fazer uma merda homérica. É um negócio horroroso que ele faz. E o leitor só descobre o que exatamente ele fez lá pelo final do quarto volume. Final não, vai lá pela metade do quarto volume, você descobre o que foi que ele fez de tão terrível. Ele mesmo vai contar o que ele fez para Guinevere e para o Lancelot. A partir do momento em que ele faz a cagada, ele vai carregar aquela culpa. E quando você finalmente entende o que foi que ele fez, você entende também porque é que a traição de sua esposa com seu melhor amigo não é nada perto daquilo que ele fez. Aquilo é um problema deles, né? O problema do Arthur mesmo, ele vai carregar aqui até o último volume. E você vai vendo aqui ao longo desses 5 volumes também que toda aquela vontade, né, aquela boa vontade do rei de unir a Inglaterra da melhor forma possível não era exatamente o interesse de todos os envolvidos. Muitas vidas foram perdidas ao longo de seu reinado e muitos lordes tinham rixas pessoais entre si. Ah, aquele ali matou meu pai, aquele outro ali matou meu irmão. A coisa começa assim e vai escalando. O código de honra estabelecido pelo rei Arthur e por seus cavaleiros da Távola Redonda nem sempre era cumprido pelos próprios cavaleiros. E aí, durante a leitura, você pode até questionar, poxa, quem aí, né, tem moral para impor regras à população? Então, ao longo desses 5 livros, você vai vendo aos poucos como boas ideias muitas vezes vão indo por água abaixo. Algumas vezes porque o ser humano simplesmente não consegue viver em tranquilidade. Você já deve ter passado por momentos assim na sua vida, sabe? Tá tudo tranquilo demais. Alguma coisa muito errada tá pra acontecer. Ou já tá acontecendo e eu é que não tô sabendo. Então assim, é o famoso procurar sarna para se coçar. Então você vai vendo isso acontecer aqui também. Mas tá, vamos ao enredo. Eu vou comentar livro a livro aqui com vocês. Acho difícil que você nunca tenha lido ou assistido a uma adaptação da Lenda de Rei Arthur. Portanto, não, eu não vou me preocupar com spoilers aqui neste vídeo. Eu só vou avisá-los quando eu começar a contar pra vocês o que foi que Rei Arthur fez de tão errado no início da juventude e que só vai ser contado pra você ali, ó, no 4º volume, tá? Aquilo me deixou meio chocada nessa releitura, sabe?
Eu não me lembrava dos detalhes da coisa toda, mas tá. Vamos lá, em livro a livro. Muito bem. Primeiro volume, A Espada na Pedra. Este volume aqui foi o único que sofreu modificações durante a revisão feita pelo próprio autor para a publicação dos 4 primeiros volumes em volume único em 1958. Algumas lições do Merlin foram retiradas aqui deste livro. Dentre elas, uma aventura em que o pequeno Wart, né, como ele é chamado aqui no início do livro, aliás, em inglês ele é chamado de The Wart. Na edição em português ficou só Wart mesmo. Então, ele é chamado assim quando pequeno, né? Ou antes de se tornar o rei. E nessa aventura que foi retirada durante a revisão, ele vai se encontrar com uma bruxa chamada Madame Mim. Então, sim, Madame Mim é uma personagem originalmente criada pelo T.H. White aqui neste livro. Num primeiro momento, ela aparece aqui nessa história como uma mulher lindíssima. E ela vai se aproximar do garotinho, né, do pequeno Arthur, na verdade como isca, porque o problema dela mesmo é com o próprio Merlin. Então tá, esse episódio da Madame Mim foi retirado na edição de 58. Tem um outro episódio também envolvendo cobras, né, então o Merlin transforma o pequeno Arthur em cobra para que ele aprenda como é que as cobras vivem e se organizam. Este episódio com cobras foi substituído na edição de 58 por uma aventura com formigas. Tem alguns outros exemplos de diferença aí nesses textos, né, de 38 e de 58. Mas então, esta edição brasileira é a tradução da edição revisada de 58, que é considerada a edição definitiva. Para conhecer os episódios retirados durante essa revisão, eu vou recomendar que vocês façam o que eu fiz nessa releitura, que foi ouvir a este audiobook aqui, ó. Eu encontrei este áudio aqui num site chamado Scribd. Vou deixar o link na descrição do vídeo caso você se interesse. É um site pago, tá, pessoal? Mas então, o episódio que envolve a Madame Mim, caso lhe interesse, está no capítulo 6. O capítulo 6 desta edição revisada é bem curtinho. Então, todo o encontro com essa bruxa foi retirado aqui desta história. Mas então, aliás, esta história com a Madame Mim está contida aqui, ó, na adaptação da Disney de 1963. Olha lá, A Espada Era Lei. Aqui no A Espada Era Lei você encontra uma adaptação do primeiro volume, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou aqui muito bem acompanhada pelos meus Funkos. Sim, pareço madura, mas eu coleciono Funkos legais. Então aqui nós temos o pequeno Wart retirando a Espada da Pedra. E temos aqui também o nosso Mago Merlin, que é a imagem que eu tinha do Merlin desde a infância, né? Ela só foi um pouquinho prejudicada quando eu li os livros do Bernard Cornwell, aquele outro Merlin ali, pelo amor de Deus. Personagem maravilhoso também, mas não tem nada a ver com essa imagenzinha fofa aqui, ó. E o Merlin tem um bichinho de estimação. Deixa eu colocar o Arthurzinho aqui de volta, senão ele não vai aparecer. Então, ele tem um bichinho de estimação que é a coruja Arquimedes. Então tá, só retomando aqui o raciocínio. A aventura com a Madame Mim da Disney não foi exatamente um acréscimo da Disney, tá? Foi só uma recriação, aí um resgate de uma personagem perdida, né? Deixada para trás pelo próprio autor aqui em sua revisão. Inclusive a Madame Mim aqui deste desenho depois se torna uma personagem fixa aí do elenco, né, da Disney. Ela tinha histórias próprias nas revistinhas em quadrinhos, ela também aparecia nos desenhos do Pato Donald. Mas tá, o enredo aqui deste livro. O Wart, aqui no começo da série, é, na verdade, um filho adotivo do Sir Hector. Ele é um cavaleiro já de meia idade, enfim, ele tem um filho legítimo chamado Kay, que tá aí se preparando para se tornar um grande cavaleiro, participar de justas, esse tipo de coisa. Kay também pratica falcoaria. Aliás, o T.H. White, não sei se tem a fotinha aqui, não, aqui nós temos a foto dele com o seu cão, mas T.H. White também praticava falcoaria pra caramba. Então todas as informações a respeito de falcoaria aqui neste livro são bem visuais por conta disso, né? Bem, o Kay pratica a falcoaria, mas daquele jeito, né? Quem sabe muito sobre falcões e tudo mais é o próprio Wart, que é um pouco mais novo, mais franzino. O outro menino é mais velho, mais fortão, e o Wart não vai contrariar Kay de jeito nenhum. Ele, inclusive, tem uma certa admiração por esse irmão de criação mais velho, que é um egoísta pra caramba, briguento, mimado. E o Wart é todo fofo, todo agradecido por ter sido criado pelo Sir Hector, que é um cara bacana, mas ele não tá lá muito preocupado com a educação do Wart, não. Ele tá preocupado com seu filho, que vai ser um cavaleiro um dia. O Wart aqui tá sendo criado mais como valete do Kay. Um belo dia, Kay faz uma grande burrada ali com seu falcão, e o falcão vai fazer o quê?
vai fugir e vai parar no topo da árvore mais alta ali daquela floresta. E ele vai ficar lá, hirto e sombrio. Não, ele não é o Corvo do Pôr, ele só tá de saco cheio do Kay, ele tá ótimo ali em cima, no topo daquela árvore. Mas o tempo vai passando e os meninos não conseguem recuperar o Falcão. Enquanto o Art tá ali só matutando, pensando o que ele poderia fazer pro Falcãozinho descer, Kay resolve que é uma boa ideia voltar pra casa e pedir ajuda pra algum adulto. Só que anoitece e nada do Kay voltar. E o Art tá lá, no meio daquela floresta, sozinho no meio da noite, pensando como é que ele vai fazer para voltar para casa. Em meio a essa situação periclitante, ele vai encontrar o Rei Pellinor. Gente, eu amo esse personagem, mas assim, se o seu humor não for do tipo Chaves, Chapolin, talvez o Rei Pellinor te irrite um pouco aí nos 2 primeiros livros. Mas tá, o Rei Pellinor é um cavaleiro em busca da besta gemente. É uma besta que, bem, é um monstro aí. E é seu destino encontrar a besta gemente. Os dois estão ali conversando, o menino é educado, né? Deixa o rei falar o quanto ele... Bom, enfim, tá lá. Até que dali a pouco aparece um senhorzinho barbado, muito simpático, que não só chama o Art pelo nome, como diz que conhece o Sir Hector e pode levá-lo para casa. Mas antes eles vão dar um pulinho ali na cabana do Merlin. E lá o menino vai se deparar com livros para todos os lados. Muitos daqueles livros não foram publicados ainda, obviamente. A cabaninha é repleta de objetos de toda sorte, muitos deles também ainda não inventados ali na época em que a história se passa. Lembra lá do anacronismo, mas então, ele também tem ali diversos animais, alguns empalhados, e a questão é que esses animais falam. Dentre eles, nós temos ali também a corujinha de estimação do Merlin, que é o Arquimedes, que eu já mostrei pra vocês. Bom, mas tá, os dois ficam amigos, Merlin leva o garoto pra casa e uma vez lá ele vai se oferecer ao Sir Hector como tutor dos meninos. Na verdade ele tá lá como tutor do Arthur mesmo, mas ele precisa disfarçar, então ele vai ser tutor do Kay também, que não é lá um aluno brilhante, digamos. E o Kay vai receber até certo ponto uma educação convencional. Já o Arthur vai ser transformado em diversos animais diferentes aqui ao longo do livro todo. Então, como eu disse para vocês, formigas, aves também, enfim. E ele vai passando por essas experiências com aquele intuito de entender como é que aqueles animais vivem, se organizam, se alimentam, quais são as vicissitudes de suas vidas, como é que eles superam essas vicissitudes e como é que eles se protegem de predadores. E você vai vendo aos poucos que o que o Merlin está mostrando para ele é aquela questão de que o homem é o único animal que entra em guerra organizada entre si. E lá no último livro, né, você vê que toda a história, né, toda a trajetória do rei Arthur, né, estes livros, no final das contas, se propõem a ser um antídoto para a guerra. Mas lá pelo final da leitura, o livro mesmo deixa claro que não existe um antídoto para a guerra. Você vai percebendo que estes livros, na verdade, são ali um grande castelo de cartas que o autor construiu com o maior cuidado do mundo e com um peteleco ele mesmo destruiu. Mas, como tudo nessa vida é cíclico, não é mesmo? Mais tarde veio Tolkien, construiu lá o seu castelo de cartas, e depois veio a Marion Zimmer Bradley, depois veio o Bernard Cornwell, e tantos outros autores aí que eu ainda não li, que recriaram essas lendas medievais, essas histórias de Rei Arthur aí com outras roupagens, e que não deixam esta história morrer, nem cair no esquecimento. E eu ainda não terminei de comentar o primeiro volume, então assim, realmente espero que vocês estejam bem confortáveis aí vendo este vídeo. De volta ao Wart. Dentre as aventuras aqui que Merlin vai levá-lo, né, a viver, ele vai passar ali por aventuras com o Robin Hood, que segundo o nosso autor aqui seria o nome certo lá do Robin Hood, mas enfim. Anacronismo de novo. Robin Hood era uma lenda da época de Ricardo Coração de Leão, não? Mas tá, especificamente nesta aventura, o Wart, que é tão fofo e legal, pede pro Merlin levar o Kay pra viver uma aventura junto com ele também, já que ele tá vivendo tantas aventuras legais e o Kay tá lá só estudando, né, da forma convencional, digamos. Então o Kay vai junto. Então assim, o Kay é um personagem que é egoísta, briguento, gosta de levar vantagem, mas ele tem seus momentos. Procurando bem, ele tem bom coração. E ele vai também se tornar mais pra frente Cavaleiro da Távola Redonda. E bem, 7 anos se passam aí, esses anos de formação do pequeno Wart. Kay já tá indo participar da sua primeira justa. O trabalho de Merlin está feito como tutor. E ele se despede do Wart, que agora é oficialmente o escudeiro do Kay.
Nesse momento, o Arthurzinho já deve estar ali com seus 15 anos, ou no máximo ali no fim da adolescência, mas tá. A questão é que neste momento em que tudo está sendo preparado para essa viagem, que Kay vai participar de sua primeira justa, chega a notícia de que o rei Uther morreu. Então, o rei morreu, vida longa ao rei, mas pera lá, ele não deixou herdeiros. E agora? Agora nós temos ali aquele recurso da espada na pedra. Então apareceu esta espada em uma pedra. Tem ali uma plaquinha com os dizeres de que quem retirar, né, quem conseguir retirar aquela espada daquela pedra será o próximo rei da Inglaterra. Então assim, todo mundo faz fila para tentar tirar aquela espada da pedra e ninguém consegue. Você começa a ter ali a chegada de cavaleiros de outros países também interessados em retirar aquela espada da pedra. Todo mundo quer ser rei e ninguém consegue. Bem, tá lá o Kay participando de sua primeira justa e ele se dá conta de que ele esqueceu a espada em casa. E aí ele manda o Wart procurar uma espada para ele poder usar ali na justa. Então tá, o menino fica indo para cima e para baixo pensando, meu Deus, onde é que eu vou achar uma espada? E aí ele se depara com aquela espada na pedra. Quando o Wart encontra a espada fincada na pedra, as pessoas já meio que já desistiram de tentar tirar aquela espada. Já perceberam que é meio impossível tirar aquele negócio dali. As pessoas mais fortes do mundo já tentaram e não conseguiram. Mas o menino não tá sabendo disso. Então ele vê aquela espada sozinha ali naquela pedra, vai lá e tira a espada da pedra com a maior facilidade. E leva lá pro Kay. E aí o Kay tá lá com aquela espada bonitaça, né? Onde é que você arrumou essa espada? O menino conta pra ele, tava lá numa pedra, puxei, puf, tá aí pra você. O Kay entende na hora, porque ele já tinha ouvido a história da espada na pedra. Então ele chama o pai e vai contar pro pai, num primeiro momento, que ele mesmo retirou a espada da pedra. Só que o pai não acredita. Porque assim, por mais que o pai ame seu filho, sabe que aquele filho é um nó cego. E como eu disse pra vocês, ali procurando bem, ele tem um bom coraçãozinho, ele acaba confessando. Falando, não, quem tirou a espada da pedra foi o Wart. E aí, vai todo mundo lá até a pedra, a espada é recolocada na pedra, de novo aquelas pessoas que estão ali em volta tentam retirar a espada, não conseguem, vai lá o Wart com o dedinho e puf, tira a espada da pedra. Sei que eles ficam horas nisso. E o Wart consegue tirar a espada da pedra com toda a facilidade do mundo. Tá todo mundo cansado. Chega uma hora que todo mundo ajoelha e diz, é isso aí, esse menino aí é o próximo rei da Inglaterra. Então pronto, o pequeno Wart se torna o novo rei. E o Merlin já sabia de tudo. Tá? O que aconteceu? A gente vai ter mais detalhes aqui no segundo volume, que é o mais curtinho da série. Bem, o rei Uther Pendragon vai fazer o quê? Vai se apaixonar pela Igraine, que era a esposa do duque da Cornualha. Igraine já era casada há bastante tempo, já tinha 2 filhas, todas feiticeiras, Igraine também era. A primeira filha é a fada Morgana, que aqui neste livro é descrita como uma mulher repugnante. No primeiro volume, os meninos têm uma aventura com esta fada Morgana também. Ela tem uma casa feita de doces, né? De novo, lembra que eu falei que o primeiro volume, principalmente, traz aí diversos elementos de contos de fada. Morgana vai aparecer ainda pontualmente aqui nos próximos livros, mas então. A outra filha de Igraine é Morgause. Se você já leu As Brumas de Avalon, você tá me ouvindo agora pensando, bom, são diversas histórias diferentes, né? Diversas versões da mesma história, digamos, tá? Morgause é a irmã má de Morgana, que já não era uma florzinha de pessoa. Ela é mãe de 3 meninos que também se tornarão cavaleiros da Távola Redonda. Então, você tem o Agravain, que puxa pra mãe. Ele é um sádico, ele é um cara terrível e ele tem um interesse incestuoso pela mãe. Depois nós temos o Gawain, que é uma figura de 2 caras. Em alguns momentos ele pode ser muito amigo do Arthur, em outros não. E ele odeia Lancelot com todas as forças por ser um traidor do rei. Mas, por outro lado, ele é honesto, ele admira Lancelot pelo grande cavaleiro que ele é. O fim do Gawain ali no final do 4º volume é uma das coisas mais tristes que você vai ler. Então Gawain é dos personagens mais complexos aqui e dos mais interessantes que você vai ler aqui nessa série também. E eles têm um outro irmão chamado Gareth, que é o irmão assim que não quer se tornar cavaleiro da Távola Redonda simplesmente por conta de sua linhagem. Ele quer se provar como grande cavaleiro. Então ele vai se fingir ali, vai trabalhar na cozinha do castelo, esse tipo de coisa. De volta a Igraine raptada, o que vai acontecer? Igraine vai engravidar e vai dar um filho bastardo ao rei Uther. E esse é um menino que corre perigo desde o momento de seu nascimento. Então o que acontece? Merlin vai até lá e assume o destino do bebê. Então ele pega aquele bebê e leva para Sir Ector.
Merlin não diz quem é exatamente aquele bebê. E o Sir Hector acha, no fim das contas, que vai ser uma excelente ideia criar um outro menino junto com seu filho único. Afinal de contas, seu filho um dia vai precisar de um valete. E é isso. O destino inexorável se opera quando o garoto consegue retirar a espada da pedra. Só o verdadeiro rei conseguiria retirar aquela espada, hein? Pois então. Tá lá Arthur como rei por direito incontestável. O que não quer dizer que todo mundo tá adorando essa ideia. Temos Morgause, por exemplo, sabendo direitinho que aquele garoto que agora é rei é filho do Uther com sua irmã raptada, deu à luz ao atual rei da Inglaterra. Então tá lá Morgause morrendo de inveja, desprezando os próprios filhos, né, que não deram em nada, e querendo vingança. Perceba que nesta versão da história de Rei Arthur, Morgause é muito pior que Morgana. A única Morgana legal é a das Brumas de Avalon. Aqui neste livro também você tem os três meninos meio que não entendendo aquela situação, né? Porque a mãe os despreza tanto, né? Então eles tentam agradar essa mãe de todas as formas. Num dado momento eles vão ter ali a brilhante ideia de caçar um unicórnio. Eles acham que se eles levarem um unicórnio para a mãe vai, sei lá, gostar deles. A questão é que essa caça ao unicórnio é uma das coisas mais tenebrosas que você vai ler na sua vida. Então você tem que se lembrar também de que aqueles meninos são crianças caçando um unicórnio. Essa caça a essa criatura mitológica envolve o sacrifício de uma virgem. Eles vão usar uma mocinha que trabalha na cozinha do castelo. Mais uma vez, são crianças. E o resultado disso é uma cabeça de unicórnio, que é um negócio tenebroso. Tudo isso, obviamente, só poderia ter partido da brilhante cabeça de Agravain. É uma cena que lembra coisas do tipo Senhor das Moscas. Vocês já leram esse livro? Pois é. É um negócio terrível. Acontece logo aqui no início do segundo volume. E aí você já vê a mudança brusca de tom de um volume para o outro. Mais pra frente, ó, já durante a vingança, Morgause vai seduzir o rei Arthur, que é seu meio-irmão. Dessa união esquisita nasce Mordred, que é o filho então de Arthur com sua própria irmã. É uma criança que também vai nascer deformada. E Arthur não vai reconhecê-lo como filho legítimo. Então veja bem, é para resolver este pequeno probleminha do filho bastardo nascido do incesto que o rei Arthur vai fazer aquele negócio terrível que ele só vai contar para sua esposa, né, e para o seu melhor amigo lá no volume 4. E aí você pode perguntar, poxa, e onde é que andava Merlin enquanto tudo isso estava acontecendo de errado? Mas veja bem, isto não é responsabilidade do Merlin. Não dá para culpar sua figura paterna por tudo. É preciso assumir a responsabilidade pelas suas próprias cagadas. E Merlin avisou desde o começo que ele não estaria sempre por perto. E olha que aqui no segundo volume, Merlin ainda tá por perto. E não, ele não fica grudado no Arthur o tempo todo. Aqui neste volume nós já temos também algumas batalhas das quais o rei Arthur vai participar. E é num dos momentos de descanso, né, entre batalhas aí no exterior, que o Arthur vai entrar em contato com o Morgause. E aí sobre isso, olha o que o narrador vai dizer. Página 151. É impossível explicar como essas coisas acontecem. Talvez a peia tivesse uma força em si. Talvez porque a rainha tinha o dobro de sua idade, portanto o dobro do poder de suas armas. Talvez porque Arthur sempre foi um homem simples, que facilmente considerava as pessoas pelo valor que elas mesmas se davam. Talvez porque nunca conhecera sua própria mãe, e assim o papel do amor de mãe, já que ela estava ali com os filhos atrás, colocou-o entre a espada e a parede. Seja qual for a explicação, a rainha do ar e das sombras teve um filho com seu meio-irmão 9 meses mais tarde. Chamou-se Mordred. Aí mais pra frente ele continua. É a tragédia, a completa aristotélica tragédia do pecado regressando à casa para repousar. É por isso que devemos prestar atenção na linhagem de Mordred, filho de Arthur, e lembrar, quando chegar a hora, que o rei dormiu com sua própria irmã. Ele não sabia que estava fazendo isso, e talvez tenha sido por culpa dela. Mas parece que, nas tragédias, a inocência nunca é suficiente. Vamos ao terceiro volume, O Cavaleiro Imperfeito. E, gente, engraçado, eu tinha uma lembrança diferente do Lancelot aqui do T.H. White. Era uma coisa meio misturada ali com o Lancelot do Bernard Cornwell. Mas agora, nessa releitura, eu achei esse Lancelot aqui excelente.
Não é à toa que o maior livro da série é dedicado a ele. Ele é o personagem principal aqui deste terceiro volume. Mesmo porque Lancelot é quem dá origem a diversos desdobramentos da lenda arturiana. Então, ele se torna o melhor amigo de Arthur, já casado. O sogro do Arthur vai dar de presente de casamento, né, uma távola redonda, uma mesa redonda ali mesmo, que seu genro vai usar como, né, como um grande símbolo de que todos os seus cavaleiros são iguais em importância. Ele mesmo se coloca nessa posição também. Então, ao sentar-se a uma mesa redonda, você não tem ali nenhum lugar de destaque. Então, a távola redonda é o grande símbolo da utopia arturiana. É a partir da chegada dessa mesa e de como Arthur resolve usá-la que você começa a olhar para a história e dizer, cara, isso não pode dar certo. De volta a Lancelot. Bem, Lancelot é bem mais novo do que o rei Arthur. Ele vai conhecer o Lancelot em uma justa, sei lá. Apesar de bem mais jovem, o menino se destaca ali. Arthur fica empolgado vendo esse garoto, né, jovenzinho, fazendo tudo aquilo ali naquelas justas, então ele acaba convidando esse garoto para fazer parte de sua távola redonda também. Mas o Lancelot vai recusar esse convite por hora, né? Ele vai dizer, olha só, primeiro eu preciso crescer. Ele ainda é jovem demais, tem muito que aprender e ele acha que ele ainda não é digno de fazer parte do grupo de Rei Arthur. Então Arthur aceita isso e diz qualquer coisa do tipo, tá, te vejo em 3 anos. E o garoto vai passar esses 3 anos trancado no arsenal do castelo, né? O Lancelot vivia na França, né? Então Arthur, em uma de suas, sei lá, andanças por aí, vai parar na França, vai conhecer Lancelot, enfim. Então Lancelot está lá em seu castelo na França. Ele foi criado por um tio, esse tio é quem o treina e mais pra frente esse tio será o seu escudeiro. E ele é aplicado pra caramba, ele não sai daquele arsenal pra nada. Passa literalmente o dia inteiro treinando e rezando. Então, os 2 grandes objetivos de vida de Lancelot são se tornar um grande cavaleiro, né, se possível o melhor cavaleiro da Távola Redonda, e também o de fazer milagres. Quando ele já tinha idade suficiente, lá tá ele fazendo a viagem, né, rumo à corte de Rei Arthur. Só que no meio dessa viagem, ele vai se deparar com um cavaleiro negro. Curiosamente, a figura do Cavaleiro Negro é uma figura muito sinistra nas histórias arturianas em geral. Mas aqui, esse Cavaleiro Negro é o próprio Arthur, que estava dando umas bandolas ali, sabe? Vendo ali como é que andava seu reino, esse tipo de coisa. Então tá, ele leva Lancelot para sua corte e assim, aqui também é importante a gente lembrar de que este Lancelot aqui também é uma figura deformada. Ele é um cavaleiro da triste figura aqui também, mas então... Guinevere já era casada com o rei Arthur aqui neste momento, né? E quando ela conhece Lancelot, olha só, ela ficou surpresa com a face torcida do rapaz, mas não se assustou. Um dia ela tá lá fazendo uma tapeçaria e Guinevere é aquele tipo de personagem que, não importa em que versão você leia, ela vai ser sempre uma figura estranha. Ela só fica muito legal lá no 3º volume das Crônicas de Arthur, lá do Bernard Cornwell. Mas então, geralmente ela é uma figura meio sonsa que não serve pra nada, que ainda por cima vai trair o rei. Mas enfim, aqui ela tá fazendo uma tapeçaria, só que ela, né, não tem o menor talento para aquilo. E ela mostra a tapeçaria pro Lancelot ali, pra puxar conversa, sei lá. E o Lancelot olha para aquilo e vai dizer que aquela é a tapeçaria mais feia que ele já viu na vida. Isso parte o coraçãozinho de Guinevere e ele vê. E é nesse momento em que ele percebe que ele a magoou que ele se apaixona por ela. Sobre o Lancelot, olha só, na página 45. Lancelot procurava ter palavra. Sua palavra era valiosa para si mesmo, não apenas porque ele era bom, mas também porque era mau. É uma pessoa má que precisa ter princípios para refreá-la. Para começar, ele gostava de ferir as pessoas. Era pela estranha razão de ser cruel que o infeliz nunca matava um homem que pedia misericórdia. Nem cometia uma ação cruel que podia evitar. Uma das razões pelas quais se apaixonou por Guinevere foi porque primeiro a magoara. Talvez nunca tivesse notado como pessoa se não tivesse visto a dor nos olhos dela. Lancelot, como todos os personagens desta série, também não é uma gracinha de pessoa. Mas a questão é que é para se afastar de Guinevere que ele começa a fazer buscas. Buscas por aventura mesmo. E ele também quer encontrar ali a oportunidade de fazer um milagre. Principalmente agora que ele já se tornou um cavaleiro da Távola Redonda. E ele sai nessas buscas não exatamente para não trair Arthur, não magoá-lo, né? Olha isso aqui, ó.
Ambos, Arthur e Lancelot, olha só, ambos estavam determinados a não deixar Guinevere se interpor entre eles, e os primeiros anos transcorreram sem problemas. A questão é que Lancelot tem consciência do seu próprio lado obscuro, e ele é um tanto autodestrutivo aqui, ó, ao longo da série toda. Olha só o que o narrador diz sobre ele num dado momento, ó. É tão fatalmente fácil fazer uma criança acreditar que é horrível. Foi isso que aconteceu. Ele ouviu tanto que ele era horrível por conta de sua aparência física que ele internaliza essa parada. Então tá, ele vai fazer essas buscas, ele está em busca aí de uma oportunidade de operar um milagre, e ele sabe que somente jovens virgens podem fazer milagres. Então esse é um outro motivo dele ter fugido de Guinevere. Muito bem. Em meio às suas buscas, ele encontra um castelo com uma princesa em perigo. Na verdade, essa princesa foi amaldiçoada e ela deve passar toda a sua vida em uma banheira com água fervente. Então tá lá, o pai dessa princesa tá lá desesperado, chega Lancelot, vê nisso daí uma oportunidade de fazer um milagre, certo? Então ele vai até o lugar onde a moça tá lá na banheira, começa a rezar e ela consegue sair da banheira. Então é isso, ele consegue fazer o seu milagre. E aquela moça fica tão agradecida e meio que se apaixona automaticamente pelo Lancelot. Então tá. Naquela noite o pai vai dar uma grande festa. Lancelot vai exagerar ali na quantidade de ale, né? Aquela bebida lá parecida com, sei lá, cerveja. Então ele tá lá, encheu o caneco e num dado momento chega ali um funcionário do castelo e vai dizer assim pra ele: olha, a rainha Guinevere tá te aguardando ali num quartinho. E assim, ele estava tão bêbado que ele acredita naquilo ali. A questão é que quando ele acorda, ele se dá conta de que ele, na verdade, dormiu com a Elaine, aquela moça que ele tirou da banheira fervente. Bem, primeiro ele fica pé da vida porque ele foi enganado, a moça vai dizer que fez aquilo porque estava apaixonado, enfim, tenta lá dar a desculpa dela. Mas a questão é a seguinte, ele fica mais pé da vida ainda porque ele acha que aquela moça retirou seus poderes de fazer outros milagres. Ele vai dizer que ela roubou seus milagres. E naquele momento você percebe que aquele relacionamento não vai existir. Tem a menor possibilidade dele perdoá-la, mas a questão é que ela vai engravidar. E vai gerar seu único filho, um garoto chamado Galahad. O pai morre de medo de que a criança tenha nascido deformada como ele. Mas assim que ele vê o bebê é todo perfeitinho. E Galahad será o cavaleiro perfeito. Então sim, o cavaleiro imperfeito gera um cavaleiro perfeito. Ele é tão perfeito que ele é o único capaz de encontrar o Santo Graal. É aqui neste volume também que começa a demanda pelo Santo Graal. Então, por que isso? Num primeiro momento, a ideia da Távola Redonda dá super certo. Os cavaleiros seguem o código de honra, as batalhas sempre visam acordos de paz, a Inglaterra tá jóia, tá sem guerra nenhuma, já tem um tempo, e os cavaleiros começam a ficar entediados. Começam a criar conflitos entre si. Lembra que eu disse para vocês que existiam diversas famílias ali que tinham rixas, né? Então, enquanto estava todo mundo envolvido em batalhas cujo interesse era comum a eles, estava tudo jóia. Mas e agora? Você tinha ali componentes na Távola Redonda de famílias que eram rivais há gerações. Então esses cavaleiros voltam a brigar entre si. Começam a se matar mesmo, enfim, tá lá aquela vingança ali pessoal rolando. E aí você tem o início daquilo que pode se tornar uma guerra civil. Para evitar esta guerra civil, Arthur tem a brilhante ideia de mandar todo mundo aí numa quest, né? Numa jornada à Terra Santa em busca de relíquias. E qual seria ali a maior relíquia de todas? O Santo Graal, que era ali o Graal da Santa Ceia. Então, aqui neste volume você também vai acompanhar as histórias que cavaleiros que estão retornando dessa demanda vão contar a respeito do que aconteceu na busca pelo Graal. Graal, na verdade. As histórias são ótimas. Cada um que volta conta uma história do que se passou por lá. É uma mais interessante do que a outra. E a mais bonita talvez seja a de Galahad, né? Do Cavaleiro Perfeito, filho do Lancelot, enfim. Vou ler só um trechinho aqui, ó, que diz o seguinte, ó: se você alcança a perfeição, morre. Nada mais havia sobrado a Galahad pedir a Deus senão a morte. Os melhores cavaleiros tinham alcançado a perfeição, deixando os piores ocupando seus lugares. Então esse foi o resultado da excelente ideia de Arthur de mandar todo mundo buscar o Graal. Mas é isso, num dado momento termina a demanda pelo Santo Graal, os sobreviventes voltam para a corte, é aquilo, quem voltou não era exatamente a nata da Távola Redonda, perceba.
Então nós temos uma guerra civil se formando. Aí nós chegamos ao 4º volume. Aqui a gente encontra esses cavaleiros entediados novamente, cuidando da vida alheia. Então eles estão assim muito indignados com essa coisa do Arthur saber direitinho que Lancelot está pegando sua esposa e não fazer nada a respeito. Lancelot e Guinevere serão pegos no flagra por um dos cavaleiros ali. A bem da verdade, olha só, esse cavaleiro estava muito interessado em passar aquela noite com a rainha. Mas ele acaba entrando no quarto e pegando a rainha com Lancelot. Bem, os dois vão duelar, Lancelot vai ganhar fácil, mas já danou-se, não tem mais como esconder, né? Cadê o código de honra? O que é que Arthur vai fazer, não é mesmo? Neste momento nós temos Mordred, coxo, amargurado e querendo vingança contra seu pai, o rei Arthur. Arthur o coloca na tábua redonda, né? O que ele vai fazer, não é mesmo? Mas Mordred quer vingança, destruindo aqueles a quem o rei mais ama. Quem são essas pessoas? Lancelot e Guinevere. Arthur se vê pressionado e obrigado, né, por seus próprios cavaleiros a fazer alguma coisa contra Lancelot, que meio que foge. E agora a rainha não tem mais quem a proteja. Só lembrando que Arthur aqui neste momento já está bem velhinho. Então, um momento aqui em que os dois brigam e Arthur vai jogar na cara dela, né, que ela não foi capaz nem de manter Lancelot ao seu lado. Só lembrando que neste momento periclitante seria uma boa ideia Rei Arthur ter por perto seu melhor amigo, que ainda é seu melhor cavaleiro. O negócio é sinistro. Bem, enquanto Arthur está lá organizando seu exército contra o exército de Mordred, Mordred está lá se autoproclamando rei, mantendo a rainha Guinevere sitiada e anunciando seu casamento com ela. Mas ela consegue fugir e vai parar num convento. Este livro aqui se encerra na noite anterior à batalha. Arthur tá lá se preparando, conversando com o jovem pajem ali, que tá lá cuidando dele, e pedindo para que aquele rapaz fuja, porque afinal de contas alguém precisa sobreviver e passar adiante aquela história toda. Olha lá, página 177. Thomas, esse é o nome do pajem, né? Minha ideia sobre aqueles cavaleiros foi uma espécie de chama, como esta aqui. Então ele tá olhando para uma vela. Eu a carreguei durante muitos anos com uma mão para protegê-la contra o vento. Muitas vezes ela quase se apagou. Estou-lhe passando essa chama agora. Promete não deixá-la se apagar? Aí o rapaz responde, ela continuará a arder. E aí nós temos o rei respondendo, bravo Tom, o portador da luz. Por isso o título do 4º volume é A Chama ao Vento. Mas tá, vamos àquele pequeno detalhe que eu considero um spoiler mesmo, tá? Vou contar para vocês o que foi que o rei fez de tão terrível contra seu próprio filho Mordred. Bem, se você não quiser saber, lembre-se de pular para a próxima seção do vídeo. Você tem a minutagem toda na descrição do vídeo, tá, pessoal? Mas então, a história começa toda errada a partir de um feitiço, né, de sedução que a Morgause vai fazer com seu irmão. Temos um incesto aí. E sei lá, na Roma antiga, né, a questão do incesto não era nada, mas enfim, a gente está falando de uma versão da lenda de Arthur em que ele é um rei cristão. Existem outras versões em que ele ainda é um rei saxão, enfim, não estava nem aí para a igreja, mas aqui nesta versão do T.H. White, isso está muito errado, tá? Bem, quando ele se dá conta de que ele dormiu com sua irmã e que ela teve um filho com ele, seguindo conselhos errados, ou não, né? O rei não se exime de culpa em nenhum momento. Ele ordena que todos os bebês nascidos naquela época sejam colocados em um navio. Esse navio será levado a alto mar e naufragado. Pesado, não? Eu avisei. Mas então, se você fosse Mordred, o bebê que sobreviveu e ficou coxo, o que você faria? Isso está em uma série que começa como um livro infantil. Este primeiro volume é um livro muito legalzão para criança mesmo, sério. Criança de todas as idades. Mas eu avisei, o caldo vai engrossando. E agora estamos aqui ao término do 4º volume, na noite anterior à grande batalha final. É assim que começa o 5º e último volume. Nós estamos ainda no meio dessa última noite, o Thomas já fugiu dali, ele vai passar a história do rei Arthur adiante e Arthur tá lá sozinho quando ele sente uma presença em sua tenda. É o Merlin, que voltou e tá ali para buscar o rei para uma reunião com o conselho. Quem é que forma esse conselho? Aqueles animais que o ajudaram na infância. Então aqui, num primeiro momento, ele volta a ser o garotinho do início da série. É um livro nostálgico pra caramba, mas aqui ele já não é mais criança, né? Ele já viveu anos e anos aí, ó, como rei da Inglaterra. E está para lutar sua última batalha. O tom aqui é de nostalgia, mas é uma conversa de adulto.
Merlin usa o anacronismo o tempo todo aqui para falar de política. O autor pesa a mão aqui legal mesmo, tá? Ao falar do estado de coisas dos anos 40 em um livro de fantasia. Ele vai dar nome aos bois mesmo, tá? Então ele vai falar de nazismo, fascismo, comunismo, anarquismo, capitalismo, tudo. O ponto dele aqui é o seguinte, ele fala sobre o homem que passa de Homo sapiens a Homo ferox. Na página 15 aqui ele diz o seguinte, ó. Você se lembra do anjo da Bíblia que estava pronto para poupar cidades inteiras desde que um único homem justo fosse encontrado? Havia um. Isso se aplica ao Homo ferox, Arthur, mesmo agora. Sobre isso a gente volta aqui a Chama ao Vento, lá no finalzinho, página 168, olha só. Agora, com a fronte pousada nos papéis e os olhos fechados, o rei estava tentando não compreender. Pois se existia uma coisa como o pecado original, se o homem fosse, no todo, um vilão, se a Bíblia tivesse razão ao dizer que o coração dos homens era, acima de tudo, falso e desesperadamente mau, então o propósito de toda a sua vida tinha sido em vão. A cavalaria e a justiça tornavam-se ilusões infantis. Se o tronco no qual tentar enxertá-las fosse o surrador, fosse o Homo ferox em vez do Homo sapiens. Aí ele continua. Atrás desse pensamento havia um pior, que ele não ousava abordar. Talvez o homem não fosse bom nem ruim, fosse apenas uma máquina em um universo insensato. Sua coragem não mais que uma reação ao perigo, como o salto automático sob a picada de um alfinete. Talvez não houvesse virtudes, a menos que saltar sob a picada de um alfinete fosse uma virtude. E a humanidade, apenas um asno mecânico conduzido pela férrea cenoura do amor, pelo moinho insensato da reprodução. Toda a força fosse uma lei da natureza necessária para manter aptos os sobreviventes. Talvez ele próprio. De volta aqui ao último livro, olha esse diálogo. Esse é o Arthur falando, ó. Durante toda a minha vida você me encorajou a fazer coisas. Os cavaleiros da Távola Redonda que você me fez inventar. O que foi isso senão um esforço para salvar as pessoas e conseguir que as coisas fossem feitas? Aí o Merlin responde, olha só. Eram apenas ideias rudimentares. As ideias pelas quais você foi passando com dificuldades eram ideias canhestras, claro, mas tinham que ser estabelecidas como um fundamento antes que pudéssemos começar a pensar seriamente. Você tem ensinado os homens a pensar com ação. Agora é tempo de pensar com nossas cabeças. Essa conversa ainda vai engrossar pra caramba. Lembra que tá todo mundo reunido ali na cabaninha do Merlin, né? Sobre as formigas, olha o que ele vai dizer, ó. As formigas guerreiam, então não podem ser comunistas. No verdadeiro mundo comunista não haveria guerra, porque o mundo seria uma união. Você não pode esquecer que o comunismo não será alcançado de verdade até que todas as nações do mundo sejam comunísticas e fundidas numa só união de repúblicas socialistas soviéticas. Ora, os formigueiros não estão fundidos uns com os outros, numa união, portanto não são inteiramente comunísticos. E é por isso que lutam. Continuando, olha lá. Marx era um naturalista ruim porque cometeu o erro grosseiro de superestimar o crânio humano em primeiro lugar, porque jamais considerou os gansos e porque subscreveu a falácia da égalité, que é contra a natureza. Os seres humanos não são mais iguais em seus méritos e habilidades do que são iguais nos rostos ou na estatura. Da mesma maneira, você poderia insistir que todas as pessoas do mundo deveriam usar botas do mesmo número. Essa ideia ridícula da igualdade foi adotada pelas formigas há mais de 30 milhões de anos e, ao acreditar nisso durante todo esse tempo, conseguiram transformá-la em verdade. Agora vejam só a confusão em que estão metidas. Aí você tem um texugo ali no meio que vai dizer isso aqui, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. Aí entra o mago de novo, olha lá, liberdade, brutalidade e obscenidade. Aí ele vira para o texugo, que se lembrou do slogan, né, da Revolução Francesa, ó. Você devia tentar viver em algumas das revoluções que usam esse lema. Primeiro, eles o proclamam. Depois, anunciam que os aristocratas devem ser liquidados pelo bem da moral, para que se possa purgar o partido ou aparar a comuna, ou tornar o mundo seguro para a democracia. E depois, estupram e assassinam todos em quem conseguem pôr as mãos, mais com tristeza do que com raiva, ou os crucificam, ou os torturam de maneira que não quero nem mencionar. Você devia ter experimentado a Guerra Fria Espanhola.
Sim, essa é a igualdade do homem. Assassine quem seja melhor que você e logo todos seremos bem iguais, todos igualmente mortos. Essa discussão vai longe e é maravilhosa. Lá na página 150, Merlin vai se lembrar de Confúcio, que diz o seguinte, olha só: para propagar a virtude pelo mundo, tem-se primeiro que dirigir seu próprio país. Para dirigir seu próprio país, tem-se primeiro que dirigir a própria família. Para dirigir a própria família, tem-se primeiro que regular o próprio corpo através do treinamento moral. Para regular o próprio corpo, tem-se primeiro que regular a própria mente. Para regular a mente, tem-se primeiro que ser sincero em suas intenções. Para ser sincero em suas próprias intenções, tem-se primeiro que aumentar o próprio conhecimento. Mas tá, pensando aí nessas questões políticas, onde é que Merlin se encaixa? Olha lá o que ele vai dizer. Eu sou um anarquista, como qualquer pessoa sensível. Mais para baixo ele vai dizer o seguinte, ó: o destino do homem é individualista, e é nesse sentido que posso ter sugerido uma aprovação restrita ao capitalismo. O desprezado capitalista vitoriano, que pelo menos permitiu um bom espaço de diversão para o indivíduo, provavelmente era mais autenticamente futurista na sua política do que todas as novas ordens aclamadas no século XX. Ele era do futuro porque o individualismo repousa no futuro do cérebro humano. Não era tão antiquado quanto os fascistas e comunistas, mas é claro, era consideravelmente antiquado apesar de tudo isso. E é por essa razão que prefiro ser anarquista, ou seja, ser um pouco atualizado. Os gansos são anarquistas. Eles compreendem que o sentido moral deve vir de dentro, não de fora. Então, eu não preciso de uma igreja para me dizer o que é certo ou errado. Eu tenho discernimento, é só colocar esse discernimento em prática. Mas eu também não preciso de Lenin me dizendo o que eu preciso fazer. Muito menos, aliás. Aí entra o texugo de novo, né? Ó, pensei que o comunismo fosse um passo na direção da anarquia. Pensei que quando o comunismo fosse realmente alcançado, o Estado desapareceria. Aí vem a explicação de Merlin. Não consigo ver como se pode emancipar um indivíduo criando primeiro um Estado onipotente. Então tá, vocês perceberam agora por que este livro aqui é renegado em geral e por que estes livros não são republicados por aqui? Mas é isso, a conversa ainda continua um pouquinho, fica um climão naquele ambiente. Merlin já sabe os desdobramentos, né? Ele já viveu tudo aquilo. Eles se despedem, né? O rei precisa voltar para sua tenda, precisa voltar lá para a batalha que vai acontecer dali a pouquinho, né? Eles passaram a noite inteira nessa conversa. E o texugo ainda diz isso aqui, olha só. Lembre-se da história de São Jorge e o Homo sapiens ainda é assim. Vós fracassareis porque é da natureza do homem matar, se não pela ignorância, pela ira. Mas o fracasso constrói o sucesso e a natureza muda. O exemplo de um homem bom sempre instrui o ignorante e diminui sua raiva, pouco a pouco através das eras, até que o espírito das águas esteja contente. Portanto, grande coragem para a vossa majestade e um coração tranquilo. E é isso. Aí nós chegamos ao capítulo 20, que é o último capítulo aqui do livro, em que nós vamos ter o desfecho, né, os desfechos de cada um dos personagens aqui dessa história. E o final aqui deste livro é quase como se o autor estivesse entregando o final que nós gostaríamos de ter para essa história. Por mais que a gente conheça a lenda, por mais que a gente conheça outras versões dessa história e saiba como ela termina, e ela se encerra de forma trágica, o T.H. White dá um vislumbre de como as coisas poderiam ter sido diferentes. Ele chega a mostrar aqui um acordo entre o Arthur e o Mordred. Por um momento parece que neste universo paralelo aqui as coisas vão ficar bem. Mas aí, meus amigos, entra o destino inexorável. Não tem jeito. E aí eu me lembrei de um conto do Thomas Mann que eu li recentemente, um livro de contos dele que eu já comentei aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. Eu me esqueci o título do conto, mas é uma briga entre duas pessoas. Vou deixar escrito aqui na tela em algum cantinho. Mas então, naquela história você tem duas pessoas improváveis brigando, né? Na verdade, eles combinam a briga com data e horário certinho, local também, tá tudo certo, tá tudo combinado para essa briga acontecer. E aí você vai acompanhando a movimentação de outras pessoas para irem até lá, porque elas não vão perder aquela briga. E aí o que acontece é o seguinte, a briga acaba muito rápido. Então, um vai dar um socão no outro, que já vai cair e pronto, briga resolvida. Mas aí aquela multidão já estava reunida ali mesmo, né? E elas queriam o quê? Queriam ver uma briga.
que você acha que vai acontecer com essa multidão? Eles vão se dispersar e voltar para suas casas assim tranquilamente? Ou eles começam a puxar briga entre si, já que tá todo mundo lá para ver briga mesmo? É mais ou menos isso que acontece aqui com esses chefes de exércitos, né, que estão ali reunidos para essa última batalha. Então sinto muito, mas o antídoto para a guerra não funciona em massa. Talvez não funcione nem individualmente, né, com os indivíduos envolvidos. Talvez as guerras sejam inevitáveis e façam parte do destino inexorável também. Sobre isso a gente volta aqui a Chama ao Vento, página 170, olha só. A bênção do perdão. Esse era o primeiro ponto essencial. Se tudo que alguém fizesse ou que seu pai tivesse feito era uma sequência interminável de fazeres condenados a abrir caminho com sangue, então o passado deveria ser obliterado para que se pudesse fazer um novo começo. O homem deveria estar pronto para dizer: sim, desde Caim houve injustiças, mas só podemos remediar a desgraça se aceitarmos o status quo. Terras foram roubadas, homens assassinados, nações humilhadas. Vamos começar tudo de novo sem lembranças, em vez de viver ao mesmo tempo para frente e para trás. Não podemos construir o futuro vingando o passado. Vamos nos sentar como irmãos e aceitar a paz de Deus. Parece ótimo, né? Mas ele continua. Desgraçadamente, os homens dizem isso a cada guerra sucessiva. Sempre dizem que a do momento deve ser a última e a partir de então será o paraíso. Sempre estão prestes a reconstruir um mundo como nunca jamais se viu. Quando o momento chega, no entanto, eles são demasiado estúpidos. São como crianças gritando que construiriam uma nova casa, mas quando chega o momento de construir, não têm capacidade prática. Não sabem como escolher os materiais adequados. Lembrem-se de que estes livros foram escritos um pouquinho antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Mas então, pensando no desfecho aqui da história, o corpo de Arthur nunca foi encontrado e faz parte da lenda acreditar em seu retorno. E o livro se encerra assim, olha só. Aqui termina o livro do único e eterno rei, escrito com muito labor e esforço, quando as nações lutavam em temível guerra. Aqui também começa, se por acaso um homem no tempo futuro sobreviver à pestilência e continuar a tarefa que ele começou, a esperança do futuro rei. Rezai por Thomas Malory, cavaleiro, e seu humilde discípulo, que agora voluntariamente deixa de lado seus livros para lutar por sua espécie. Bom, pessoal, eu falei aqui, mas não contei nem um terço da história que você vai ler aqui ao longo desses 5 volumes. Será que Lancelot consegue voltar a fazer milagres? Será que Guinevere será mãe? O que teria acontecido ao Santo Graal? Será que Pellinor capturou a besta gemente? Fala a verdade, não é uma pena que nós não tenhamos uma edição disponível por aí, facinho de encontrar destes livros. Livro não morde ninguém, gente. Ele só te faz pensar. Mas pensando bem, né? Que é coisa mais perigosa hoje em dia do que pensar sozinho e depois expor suas ideias. Sobre isso, aqui no 3º volume, tem uma frase interessante também. Este é Arthur falando com Lancelot, olha só. Nunca deixe ninguém ensiná-lo a pensar, Lancelot. É a maldição do mundo. E é isso, pessoal. Reforço mais uma vez a recomendação desta série maravilhosa, atemporal, sobre uma lenda antiga que se relaciona com o tempo em que ela foi escrita e também com os dias de hoje, que mistura bom humor, delicadeza, sabedoria, personagens complexos e momentos de tristeza profunda. É um dos melhores livros que eu já li na vida. Cada vez que eu releio eu fico mais impressionada e assim... É um jeito único de recontar uma história já batida, né? Como, sei lá, a versão de Bernard Cornwell também é um jeito único de se contar aquela história maravilhosa. As Brumas de Avalon é outro jeito diferente de se contar a mesma história maravilhosa e assim. Isto é maravilhoso demais, sério. Procurem em sebos.
Para quem lê em inglês, eu vou deixar os links das edições originais na descrição do vídeo. Se você aguentou este vídeo até o final, muito obrigada pela sua companhia. Aproveito também mais uma vez para agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!